Oi, eu sou Isaac Viscuolo. Eu sou Luiz Gustavo Pacete. Você já pensou como a tecnologia e as ferramentas impactam a transformação digital de uma empresa? A gente mostra nesse episódio como que a Globosat vem lidando com o impacto da tecnologia. Oi, gente, nós estamos com o Alexandre Siqueira, da Globosat. Alexandre, muito obrigado pela presença aqui no Formate. Obrigado pelo convite. O que você faz na Globosat, cara? Eu sou gerente de sistemas de comercialização. Em resumo, todos os sistemas de receita publicitária da Globosat. Uau! E você tem uma origem de TI, né? Todo o background, de onde você já trabalhou. Sim, minha formação é análise de sistemas tradicional. Eu fiz uma pós em marketing há muitos anos atrás, mas minha carreira é toda de coder até gestor, mas sempre em tecnologia. Então, tecnologia, programação, todo esse universo está muito presente no tempo inteiro, no seu dia a dia. Alexandre, a gente vem falando sobre o processo de transformação digital e mudança das empresas, e muito disso tem relação com as tecnologias, com ferramentas, né? Como que a tecnologia vem impactando essas mudanças? Assim, você que conhece o bastidor, né, da programação, como que a tecnologia está impactando esse processo de mudança que depois acaba em comportamento também? Não, o que eu costumo dizer é que a gente saiu da era que a tecnologia era uma coisa da cozinha, né? Que você tinha uma galera no porão, né, que fazia umas coisas lá e depois você usava. Hoje a gente está no momento que a tecnologia ela já é da companhia toda, todo mundo respira tecnologia, precisa ter essa intimidade. Então a gente está exatamente nessa transição onde áreas que tradicionalmente tinham até uma certa aversão à tecnologia, hoje precisam e já tem, né, uma proximidade, uma intimidade gigantesca. Essa imagem que você descreveu um pouco dos nerds, no bom sentido, ali trabalhando, isso mudou, né? O profissional de tecnologia ele precisou a se comunicar muito mais com outras áreas. O que essas mudanças exigiram desses profissionais, em termos de envolvimento com outras dinâmicas? Mudou para todo mundo, né? Então mudou pro nerd, né? Para o cara puramente tecnologia, que passou a falar uma linguagem mais de negócio, né, mais próxima do resultado final da companhia ou da ativação que a área está fazendo. E, por outro lado, na contrapartida, que foi áreas que não falavam tecnologia, passaram a também falar uma linguagem mais próxima. Então, para a gente de tecnologia, foi uma mudança que nitidamente a gente viu aí nos últimos 10 anos, tem uma aceleração gigante, foi a gente passar a falar muito mais de negócio. Então, se você pensar hoje, eu vou muito mais a eventos de negócio do que puramente tecnologia. Eu vou no Próxima, eu tô aonde a área de negócio está, porque a gente precisa falar a mesma língua. E você falou que você fez marketing depois da sua formação em TI. O que a tecnologia especificamente impacta no marketing, que é uma área mais livre no sentido de ser mais subjetiva, como a comunicação? Tradicionalmente o marketing foi muito voltado para o criativo, né? Então a intuição, a ideia de cada um, mas o que a internet e o mundo digital trouxe é uma escala gigante de pessoas e cenários diferentes. Então hoje a gente tem uma realidade que a gente precisa de dados e ferramentas, porque somente com a intuição a gente não consegue capturar todas as variáveis que a gente tem, né? Os diferentes públicos, as diferentes audiências. Então a necessidade surgiu pela escala, né? A gente continua, a minha visão é que a gente continua com uma pitada muito forte, isso nunca vai acabar, de intuição, criatividade, mas a gente agora consegue direcionar a criatividade a partir de ferramentas e números. Acho que essa para mim foi a grande sacada aí que o mundo digital trouxe para áreas como marketing que eram muito mais humanas e artísticas do que matemáticas. Isso permite com que tenha uma assertividade maior, de repente. Exato. Hoje a gente consegue prover ferramentas para que, na hora de pensar e criar, a gente saiba exatamente como a pessoa reage, quem a gente quer atingir, né? Não limita, mas é uma ajuda para o processo criativo. Alexandre, o exemplo que você deu, hoje eu vou muito mais a eventos de negócios, de tecnologia, acho que mostra um pouco do esforço dos profissionais de tecnologia de ter um contato com esse outro mundo. Mas e o inverso? Assim, para profissionais que estão lá, que estão na parte de marketing, de negócios, em outras áreas um pouco mais associadas a humanas, como que eles podem acessar
o mundo da tecnologia, você muitas vezes fica com aquele pavor, caramba, eu preciso programar, mas eu não, entendeu? Mas como fazer também esse olhar inverso? Eu acho que a primeira coisa é que hoje as tecnologias são acessíveis, né? Então você não precisa mais escrever códigos para criar soluções. Então a facilidade da tecnologia, ela abriu uma série de portas para pessoas que não historicamente eram próximas à tecnologia. Mas para mim um grande viabilizador desse movimento são os eventos, são os meetups, os hackathons, que são encontros onde pela motivação de solucionar problemas, a gente tem a tecnologia de fundo, mas discussões ricas entre pessoas de diferentes áreas ou conhecimentos. Então, acho que assim, uma coisa que eu falo muito para a galera lá na Globosat é, cara, vamos aos eventos, né? E aí a gente faz hackathons internos, tem externos, a gente tem essa possibilidade de pessoas não tecnológicas discutirem com pessoas tecnológicas a construção de soluções. Então, acho que para mim é um passo que é fácil de dar, né? É uma iniciativa quase que individual que facilita o entendimento da tecnologia para pessoas que não são de tecnologia. Tem uma outra dúvida relacionada a você ter expertise de tecnologia, porque, por exemplo, por um lado hoje a gente discute muito das crianças aprendendo a programar já na escola. Por outro lado a gente discute, mas o mais importante não é mais a ferramenta em si, mas o humano e o comportamento. Sim. E nessas discussões, eu acho que às vezes as pessoas se perdem um pouco. Que caminho que eu tomo, né? Eu quero ser um profissional ligado à inovação, mas assim, que percentual ou não eu tenho, por exemplo, de saber programar ou não, de buscar ferramentas. Para que caminho que a gente está indo, na verdade? Olha, a minha visão é que a programação hoje ela tem dois papéis. Um é realmente ser a ferramenta para o cara que vai construir, mas o outro é um meio de você desenvolver capacidade de raciocínio. E isso pode ser aplicado em outros assuntos. Então, por exemplo, quando meu filho joga Minecraft, né, que é um jogo que estimula a programação, não necessariamente ele vai ser um coder no futuro, mas ele aprende a criar cenários, resolver problemas. Então, eu vejo dois caminhos. Um para o cara que realmente vai mergulhar naquilo lá, né, e de fato vai ser um construtor de tecnologia, e outro como uma ferramenta para que outras profissões possam exercitar a criatividade. Talvez o que fosse a matemática no passado, né, ela despertava lógica e raciocínio mesmo para profissões que não são matemáticas, né? Eu acho que a programação hoje tem esse papel de, cara, estimular, né? Estimular e misturar com a sua vida pessoal, uma coisa meio louca, assim. Isso é tão interessante, porque, Isaac, a gente vem falando muito sobre cultura maker, né, e o 4Makers remete a isso. Não necessariamente você vai aprender a programar ou a montar aqui um protótipo, mas muito da mentalidade, né? Que você está falando, o lance da mentalidade. Tem mais a ver com a filosofia de pensar e de solucionar e como essas coisas se complementam, né? Essas disciplinas que antes eram tipo Estado e Igreja, como a gente fala no jornalismo, e que hoje precisam estar juntas para caminhar. Sim, sim. Só uma última pergunta antes da gente mostrar um pouco do ambiente de trabalho lá nas dinâmicas da Globosat. Tem uma outra discussão sobre tecnologia que é assim, hoje você incorporou a tecnologia, né? Então hoje você usa um machine learning no celular, necessariamente você já até esqueceu que tem ali um sistema de inteligência artificial. Conforme a tecnologia vai ficando cada vez mais incorporada, você acha que vai deixar de fazer sentido até essa discussão que a gente tem do tipo o impacto da tecnologia na vida? Eu acho que cada vez mais atividades mecânicas repetitivas vão sair da nossa preocupação, né, porque alguma máquina vai fazer, e o que eu acho é que vai sobrar mais espaço para a gente se relacionar, né, para a gente criar, conversar. Então eu vejo que essa discussão está numa fase de transição, né, onde a gente ainda está um pouco assustado com o que as máquinas estão fazendo com a gente, com a velocidade que as coisas nascem, né, com as tecnologias novas, né, você olha em períodos de 2, 3 anos como as coisas mudam, mas acho que em muito pouco tempo a gente vai assimilar que essas facilidades não vão tirar espaço de outras atividades, ela vem nos salvar tempo, né, para que a gente se concentre em atividades que só gente pode fazer. Bom, agora a gente vai mergulhar um pouquinho na dinâmica do Alexandre e dando uma olhada no dia a dia ali da Globosat.
Alexandre, você pode falar um pouco para a gente como que surgiu a ideia de criar o Lab dentro da Globosat? A ideia surgiu, na verdade são vários labs, né? Partiu muito do movimento da gente juntar pessoas, ter time multidisciplinares para discutir ideias e soluções, e aí surgiram labs com diferentes propósitos. Então a gente tem um lab, por exemplo, que são labs para discussões com o cliente, para co-criar com o cliente uma campanha publicitária. A gente tem lab interno para discutir soluções para qualquer departamento da empresa. Então a gente faz eventos de cocriação, até com a área financeira, não necessariamente com a área comercial. Mas o grande motivador foi criar ambientes que permitissem a democratização das ideias de uma maneira mais informal, sem crachá, sem projeto, estrutura, PowerPoints e kickoffs, mas que a gente empoderasse pessoas para resolver os problemas do dia a dia. Alguns problemas são de fato problemas de cliente, a ver com o nosso negócio, com receita, etc. Mas eventualmente são problemas entre departamentos, né? Um procedimento interno entre departamento A e B, que é burocrático, e as pessoas podem sair com uma solução que pode envolver tecnologia ou não, né? Não necessariamente a gente precisa criar uma solução para resolver o problema. Então o conceito é mais de criar um ambiente comum, sem portas e baias, para as pessoas resolverem problemas. Espaços como esse que a gente viu, eles são cada vez mais comuns em empresas. E sempre tem uma discussão, não, legal, você investiu num espaço super bonito, super acolhedor, com uma baita estrutura, mas qual o desafio para que ele de fato seja útil? Porque você falou sobre departamentos, aí a gente está falando de cultura, né? Cultura de inovação é um outro tema que a gente trata aqui. Quais são os desafios para que o Lab não se torne apenas um espaço bonito? Esse é um ótimo ponto, né? Porque existe uma moda de criar lugares bacanas e com sofás, mas isso não é suficiente para mobilizar a organização, a conversa, né? Então isso é um passo, estimula, né? Cria um ambiente propício, mas o principal mesmo é a mudança de mentalidade em todo mundo, né? Desde os líderes, né? Que não devem inibir a iniciativa, né? Devem incentivar por eles mesmos participando, tirando o peso da hierarquia nas discussões. Então, parte muito de uma mudança de mentalidade, né? Da companhia como um todo, e não somente de uma decoração de uma sala bacana. Então, acho que o grande desafio, e a gente ainda vive esse desafio, né? A gente tem, como você falou, áreas com diferentes históricos e culturas, né? Então você tem áreas que são mais abertas a essa discussão mais ampla, mas você tem áreas mais tradicionais que têm um modelo de trabalho mais regrado e estruturado e sentem uma certa receio de discutir hipóteses e experimentar e fazer um sprint e eventualmente descobrir que não funcionou, volta para a prancheta. Então essa mentalidade é o grande desafio, né, que a gente tem e vive isso ainda, né? Essa discussão sobre quebrar os silos faz muito sentido, né, para várias empresas. A Globosat acompanha o Grupo Globo, que hoje vive um momento de unificação, é um processo muito, muito importante, como muitas outras grandes empresas, né? Como que a sua área hoje participa desse processo, né? O que demanda dela nesse processo de unificação? Uma das coisas que suporta toda essa transformação da companhia é a gente se transformar em uma media tech, né? E isso dá à tecnologia uma função chave, né, por vários aspectos. Um de education, né, de mostrar ao restante da organização como a tecnologia é acessível, e o outro aspecto é de fazer de fato, né? Então, se eu olhar mais especificamente para o que eu faço, né, a gente teve uma atuação gigantesca com a área comercial e com marketing, trazendo discussões de gaps de ferramentas, que permitam a nossa venda de publicidade ser mais consultiva, ao mesmo tempo o nosso marketing criar campanhas e jornadas específicas para clientes ou agências. Então a gente teve um papel de ir ao mercado, a gente foi a bastante evento, ver o que outras empresas estão fazendo, trouxe fornecedores para testar, a gente fez testes com ferramentas e trouxe proposições para as áreas, né, até que a gente definiu algumas ferramentas que fariam sentido para a nossa operação. Então a gente teve um papel, acho que o comercial e o marketing são as áreas que a gente puxou aí nessa transformação, né? São as áreas que a gente digitalizou, né? Deu esse push digital maior, e
E um outro, eu acrescentaria um outro fator aí. A gente teve um papel muito relevante na utilização dos métodos atuais. Então, historicamente, o cara de tecnologia já usava Scrum, já fazia tudo, sprint e tudo mais, naquele mundinho de TI. Né? Isso é uma coisa que a gente já aplicava métodos ágeis no dia a dia dele ali. Sim, já era uma coisa, a gente já tinha isso no sangue, mas não num aspecto mais abrangente de envolver de fato todo mundo que faz parte daquele problema. Então, o exemplo concreto que a gente tem é aqui na Globosat São Paulo, na implantação da ferramenta de apoio à força de vendas, a gente realmente criou um grupo, um squad para aquele problema, com pessoas vindo de todas as áreas de marketing, comercial, tecnologia, parceiros, e com o mesmo propósito, aplicou todos os métodos que a gente já vinha aplicando exclusivamente no universo de TI para soluções de negócio. Então, hoje a gente tem squads com representantes de marketing comercial e eles definem o backlog, a gente faz todos os rituais de planning e etc. E a gente tem realmente rodando um modelo ágil, que não é ágil por ser ágil e ser bacana ter a metodologia, mas que realmente nos permite repriorizar e testar e identificar o que faz sentido ou não de uma forma mais rápida do que o modelo anterior que levava um ciclo inteiro, meses construindo uma solução, e aí depois você identificava que, putz, não era bem isso, volta para a prancheta. Então, com ciclos rápidos, acho que a grande sacada são os ciclos rápidos nos permitindo experimentar e verificar o que funciona ou não. E você corrige a rota rapidamente. Exatamente. Em termos de conteúdo, pensando que, por exemplo, toda essa tecnologia está ali no dia a dia e nos bastidores, mas na hora de criar conteúdo num mundo que precisa de rapidez e precisa que esse conteúdo esteja conectado com o seu tempo, quais as dificuldades, assim? Estou falando mais no sentido de como as pessoas estão mudando o jeito de consumir conteúdo e quanto isso exige soluções ali dentro que às vezes são muito caras e numa velocidade que não existia antes. Qual que é esse desafio? Talvez esse seja o maior desafio, né? A gente hoje já está numa etapa que a gente começa a coletar dados e conhecer mais, né, as pessoas, mas ainda não está no ponto que a gente quer de poder criar baseado nos dados. Acho que o grande passo vai ser quando a gente conseguir realmente identificar os comportamentos e o que as pessoas querem e aí aplicar isso na criação do conteúdo em si, né? Começar a criar pensando exatamente na audiência que a gente quer atingir. Acho que é o primeiro passo que a gente já deu e é grande, é começar a capturar dados, né? Então a gente tem um arsenal de escutas, né? Ouvindo o que as pessoas estão fazendo nos contatos diversos que elas têm com as nossas propriedades, e a gente está guardando coisas. Você diria que é cada vez mais uma questão de olhar mais para o comportamento das pessoas e identificar soluções a partir disso? Eu acho que sim. Eu acho que essa individualização, né, aliado ao que a gente já comentou antes sobre a criatividade e a intuição que nunca vão deixar de existir, mas eu acho que esse tiro, né, exatamente naquele grupo de pessoas que tem aquela preferência e se diverte com aquele assunto ou chora com aquele assunto, acho que esse é o grande caminho aí. Esse ponto dos dados ele é muito importante porque o Meio Mensagem acompanha de forma muito próxima todo esse processo do Grupo Globo. E tanto nas entrevistas, nos discursos, a conversa sempre aparecem os dados. Então acho que essa orientação para o lado dos dados ela fica muito clara no processo de transformação. Alexandre, para a gente terminar, você mencionou o termo MediaTech, que é um termo também que vem aparecendo muito em relação ao Grupo Globo. O que é ser uma MediaTech? Né? Eu acho que na definição, além da questão de ser orientada por dados, mas o que é ser uma MediaTech nessa transformação que vocês estão vivendo? Acho que além da tecnologia, né, espalhada por toda a organização, eu diria que é mais do que isso, né? É tecnologia sendo humano. Acho que a gente não pode deixar de perder nossa essência, né? Então, na minha visão, o MediaTech é a gente ser rápido e assertivo e analítico, mas ao mesmo tempo não perder nossa essência no que a gente faz melhor, que é conhecer pessoas. Então, acho que esse é o MediaTech, versão MediaTech aí, na minha definição. Aí. Ótimo, até porque tem várias definições, né? É uma mensagem poderosa, né? Porque no fim do dia é humano que é não tecnológico que transforma tudo isso. Alexandre, muito obrigado pelo papo, pela conversa, de compartilhar um pouco dessa experiência de transformação. É isso.
Olá, a gente vai falar hoje de cultura de inovação. Acho que a coisa mais importante sobre cultura é de que cultura não é algo imposto. Ou seja, para que haja uma cultura de inovação, é importante que as pessoas sejam um reflexo dessa cultura. É óbvio que as empresas podem construir um cenário para que a cultura se desenvolva, mas se as pessoas não fizerem essa cultura acontecer, jamais essa cultura de inovação vai acontecer. Cultura de inovação, que fique bem claro, não é meia dúzia de puff e nem uma mesa de pebolim. Cultura de inovação é muito além disso. Cultura de inovação tem a ver com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir. Cultura de inovação talvez tenha muito a ver com o nosso dia de hoje, onde muda como funciona a família, muda como a gente funciona no trabalho, ou seja, tudo está inovando, tudo está acontecendo, e não só de que tudo é líquido. Acho que vale a pena a gente ter em mente de que a inovação está aí para isso. A cultura de inovação, ela vai trabalhar com duas grandes formas, ao meu ver. A primeira, uma inovação de forma incremental, e a segunda, a inovação de forma disruptiva. De forma incremental é onde mais as pessoas se sentem confortáveis, porque é óbvio, tem muito menos risco. Na disruptiva tem muito mais risco, mas ao mesmo tempo muito mais satisfação. Fica aí, você que está assistindo, se você prefere uma coisa que dê mais satisfação ou uma coisa que dê menos. Cultura de inovação é o que rola. Valeu! Bom, gente, é isso. Continue essa conversa sobre tecnologia aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai se interessar pelo assunto. Nos vemos no próximo episódio.